Apresentará o relato de experiência Daisy Caldarte Rossioli, o uso de aplicativos para verificação da aprendizagem no ensino médio integrado, do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Sertão. Então, vou falar um pouquinho sobre o uso de aplicativos para verificação de aprendizagem no ensino médio integrado. Mais especificamente no IFRS Campus Sertão. O uso de novas tecnologias tem auxiliado bastante os professores no processo de ensino-aprendizagem. Ele tem dado um maior protagonismo para os alunos e tem tornado as aulas mais dinâmicas, mais interessantes. Então, nesse trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre alguns aplicativos para verificação de aprendizagem. São eles o Kahoot, o Socrative e o Plickers. Esses 3 aplicativos foram utilizados nas aulas de língua portuguesa e língua inglesa com o ensino médio integrado no IFRS Campus Sertão. Então, o Plickers, o Socrative e o Kahoot, eles são aplicativos educacionais disponíveis gratuitamente para tablets, celulares e computadores. Eu vou falar aqui sobre as versões gratuitas desses aplicativos, que foram as que eu utilizei, mas também tem as versões pagas, que tem um pouquinho mais de opções. O Kahoot, eu acredito que seja o mais conhecido, né? Ele é um aplicativo utilizado para verificação de aprendizagem em formato de game show. Então, ele tem 2 opções. O jogo clássico, onde cada aluno utiliza o seu celular para jogar, e o jogo em formato de time, que eu acredito que seja o mais interessante, mais divertido. Onde um aluno de cada time utiliza o seu celular para responder e os demais participam com as respostas. Então, como é que funciona? O professor vai entrar na plataforma, vai cadastrar algumas perguntas. Essas perguntas, ele pode utilizar um banco de questões que já está disponível e pode adaptar, ou ele pode criar suas próprias perguntas. Então, o professor cria, quando chegar na sala de aula, ele vai passar para os alunos um código de acesso, os alunos vão entrar para participar desse jogo, e conforme as respostas que eles acreditam que sejam as corretas, eles vão clicar no celular deles, vai aparecer apenas as opções como vocês podem ver ali na imagem, a forma geométrica e a cor. Então, os alunos, as questões são projetadas, respondem de acordo com o que eles acham que está ok ali. Do lado esquerdo da tela, na projeção, vai ter o tempo que está faltando. Então, é bem bacana, porque ele tem uma musiquinha bem específica. Os alunos, né, eles entram nesse clima de competição, e do lado direito tem quantas equipes ou quantos alunos já responderam. Uma questão interessante é que com essa nova realidade que a gente está vivendo agora, por causa do coronavírus, se você entrar no site do Kahoot, você vai ver que agora tem 2 opções. Para aulas virtuais, então o professor faz uma videoconferência com os alunos, eles jogam todos ao mesmo tempo, e tem a opção para o aluno responder no seu tempo, né? Porque a gente sabe que muitos, às vezes, não têm acesso à internet, demora um pouquinho mais para conectar. Então, eles estão se adaptando também a essa nossa nova realidade. Outra opção que também é razoavelmente conhecida é o Socrative. A diferença do Kahoot para o Socrative. O Socrative também tem uma opção de jogo, né? Que é esse aqui, que é o Space Race. Os alunos se dividem em grupos e, de acordo com as cores, eles vão respondendo as perguntas, e essas barras, elas vão sendo preenchidas com aquela cor. Então, conforme eles forem acertando, eles vão ficando mais próximo da linha final. E ele também tem os quizzes, né? Então, você pode cadastrar perguntas de múltipla escolha, verdadeiro e falso, ou ele tem a opção de respostas curtas, que o Kahoot não tem essa opção. Claro que depois o professor vai ter que, né, verificar essas respostas, mas é uma opção a mais que ele apresenta. Na minha opinião, o Socrative ele é bastante interessante para a questão da sala de aula invertida. Então, o professor ele dá uma leitura para os alunos fazerem em casa, por exemplo, e os alunos chegam na aula e respondem essas perguntas. Eu acho bastante interessante para trabalhar individualmente. Então, aqui tem um quadro de como é que ficam as respostas dos alunos. Então, diferente do Kahoot, que o professor projeta as perguntas, aqui no Socrative, as perguntas aparecem individualmente para os alunos nos seus celulares.
Então, aparece a pergunta número 1, o aluno responde, em seguida aparece o número 2, ele responde. Qual que é a diferença? As respostas vão aparecendo para o professor em tempo real. Então, o professor consegue saber em tempo real se os alunos estão entendendo ou não estão, né? Se eles estão, em que pergunta eles estão. E ele é bastante interessante para a realização de avaliações, de provas mesmo. Então, se vocês observarem, o terceiro e o quarto alunos ali, eles saíram do aplicativo e depois eles entraram de novo. Não tem os nomes porque eu omiti, mas eles saíram e entraram. Então, o que acontece? Fica em branco depois. Então, o professor consegue controlar, né, que os alunos não saiam do aplicativo para pesquisar respostas e tudo mais. Então, ele é bem interessante por isso, né? Então, do lado esquerdo tem o nome dos alunos, o percentual de acertos geral, de todas as perguntas, né? E embaixo de cada pergunta tem quanto % da turma acertou ou errou aquela determinada questão. Ele gera gráficos no final, relatórios, então isso é bem interessante para o professor conseguir avaliar posteriormente. E o Plickers, que é a terceira opção, né? Que é um pouco menos conhecido. Assim como nos outros, ele tem essa primeira etapa, onde o professor vai cadastrar as perguntas. O Plickers, a versão gratuita dele, ele possibilita apenas 5 perguntas por bloco, então ele dificulta um pouquinho nesse sentido. Desculpa. Aí o professor vai cadastrar, né, as suas perguntas, vai imprimir as fichas e depois vai jogar na sala de aula. Qual que é a principal diferença? No Plickers, os alunos não precisam ter acesso à internet, os alunos não precisam nem usar o celular, porque eles vão trabalhar com as fichas, que são essas aqui. Como é que o professor vai cadastrar os alunos no sistema. Então, do lado direito, do lado superior direito, tem um número. Então, ali tem o número 1, por exemplo. Então, o número 1, Aline. Número 2, Bruno. E assim por diante, em ordem de chamada. O professor vai cadastrar todos esses alunos e cada aluno vai receber uma ficha dessas. Vai receber sua ficha correspondente. Na ficha, a gente tem os lados A, B, C e D. Então, o aluno, quando o professor fizer a pergunta, ele vai levantar a sua ficha de acordo com o lado que ele acredita que tem a resposta correta. Então, se a resposta correta é A, ele vai colocar o lado A para cima, B para cima, e assim sucessivamente. Como eu acredito que seja mais interessante de fazer? Você imprime essas fichas e plastifica elas. Então, você consegue utilizar em todas as turmas. Ou, se o professor preferir, ele pode entregar essas fichas para os alunos colam na capa do caderno, ou podem segurar ali no meio do caderno e utilizar em todas as aulas. Aí 3 minutos. Aqui tem uma foto da primeira vez que eu utilizei o Plickers numa turma. Eles estão, né, levantando as suas fichas. Como é que funciona, então? O professor projeta as perguntas no quadro, os alunos levantam a ficha de acordo com a resposta e o professor escaneia com o celular. Então, o professor vai passando o celular e ele vai mostrando o nome do aluno, se ele respondeu certo ou errado, então ele fica verde ou vermelho. Então, o professor consegue identificar em tempo real se o aluno entendeu ou não. E ele, ao mesmo tempo, ele vai aparecendo o gráfico com todas as respostas corretas. Eu acho bastante interessante para quando o professor explica um conteúdo, ele quer verificar se os alunos entenderam antes de ir para o próximo. Então, o professor faz essa atividade e ele consegue verificar. Se os alunos entenderam, sigo adiante. Se menos de 70% da turma entendeu, volta e explica tudo de novo. Então, eu acho bastante interessante nesse sentido. Tem um videozinho sobre como funciona, bem rapidinho. Então, conforme os alunos forem respondendo, vai aparecendo o nome do aluno e ele vai ficando verde ou vermelho, então o professor consegue saber se respondeu certo ou não, e ele vai marcando lá no quadro quem já respondeu, quem não respondeu. E no quadro aparece, então, o gráfico com a pontuação geral da turma. Então, minha impressão sobre esses aplicativos, eles são, apesar de serem aplicativos com essa função, né, de verificar a aprendizagem, eles têm funcionalidades diferentes. Então, eu acredito que o Kahoot seja mais para formato de competição, o Socrative é mais interessante para questões individuais, para fazer avaliações mesmo, e o Plickers, como ele possibilita essa coleta em tempo real, para realidades onde não tem acesso à internet,
e quando você vai estar revisando um conteúdo antes de partir para o próximo. A experiência com o uso desses aplicativos foi bastante proveitosa, achei bastante interessante. Deu para verificar as dificuldades dos alunos e criar estratégias novas antes de trabalhar com conteúdos novos. E os alunos puderam verificar o seu desempenho de forma instantânea. Então, eles já conseguiram ver ali, eu consegui entender todo o conteúdo. Meus colegas entenderam, eu não entendi, eu preciso buscar um pouquinho mais. Ou todo mundo conseguiu entender, que bom, vamos para o próximo conteúdo. Os alunos mesmo têm esse protagonismo, eles conseguem verificar o entendimento deles, o entendimento da turma, e eles conseguem ter atitudes, né, que podem melhorar essa compreensão. Além das aulas ficarem mais dinâmicas, mais interessantes, mais atrativas. E é isso. Muito obrigada.